Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Glória a Deus. Deus certamente tem uma palavra para você. Deus falou comigo. Deus ministrou no meu coração. Quando o pastor Valdir me convidou para estar trazendo uma mensagem nessa noite, eu já orava por você que está conectado. Então fique sabendo, você, mesmo sem te conhecer, eu já estava orando pela sua vida, eu estava orando pela sua família. Sabe por quê? Eu estava pedindo, Senhor, todos aqueles que vão estar conectados, todos aqueles que vão estar aqui presentes, os músicos, Senhor, me aprove mais do que me use. Me aprove mais do que me use. Porque, queridos irmãos, eu sei que eu vou falar algo aqui que vai tocar no teu coração. Eu tenho certeza disso, sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é extraordinária para mexer com a gente, para confrontar a gente. Eu fui confrontado nesse texto. Então eu queria, antes da gente começar, mais uma vez, agradecer a Deus, ao pastor Valdir, que me deu essa oportunidade de estar no púlpito desta igreja tão querida, a CEI Itaipu. E eu queria que você se preparasse para receber a mensagem de Deus para a tua vida. Um tempo tão difícil, num tempo tão crítico, um tempo tão obscuro, um tempo de dúvidas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas capítulo 13, versículo 10. Esse texto fala de uma mulher que estava enferma. Eu vou ler o texto, vou dar uma esperada aí para você pegar a sua Bíblia, ou ir no seu smartphone, ou enfim, você conectar aí com a palavra de Deus. Ou se você não tiver nada próximo, só escuta, que a salvação ela vem pelo ouvir. Lucas capítulo 13, versículo 10 diz o seguinte: Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Se você puder dizer 18 anos, eu agradeço. Repita comigo, 18 anos. Ela andava encurvada e de modo algum podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua doença. Impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela se endireitou e dava glória a Deus. Versículo 14. O dirigente da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Mas o Senhor lhe disse: hipócritas, cada um de vós não desamarra da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado
esta filha de Abraão, a quem Satanás a mantinha presa há 18 anos. Diga comigo, 18 anos. Versículo 17. Quando disse estas palavras, Jesus, quando disse essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, mas o povo se alegrava por todas as maravilhas que Jesus realizava. Senhor, está aqui a minha vida, está aqui a tua palavra, está aqui o teu povo, ainda que seja pela internet. Senhor, eu me coloco como canal, por favor. Eu me humilho diante da tua presença. Usa a minha boca, que cala em minha voz, mas que a tua voz fale, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, com toda a humildade diante do Senhor, Deus me traz uma palavra que me deixou perplexo. Esta palavra fala de uma mulher que andou encurvada por 18 anos. Acredite você, esta mulher tinha um espírito de enfermidade. O problema dela não era biológico, o problema dela não era só físico. O físico era o sintoma, mas a causa a gente vê que era espiritual, porque a Bíblia diz que o problema dela era um problema espiritual. Ela era possessa de um espírito de enfermidade. Esta mulher andava há 18 anos desse jeito, ó, encurvada, sem a possibilidade de olhar para cima. Imagine você, uma mulher corcunda, sem perspectiva de vida. O alvo que ela tinha era o chão. O projeto que ela tinha era o pó. A vida que ela almejava era a terra. Gente que viveu assim há 18 anos. Era essa mulher. Eu, quando li esse texto, fiquei pensando no que a gente está vivendo os dias de hoje. Eu não vejo hoje, nós não vemos hoje, pessoas corcundas com frequência. Porque hoje a gente vive uma época, uma era, onde nós vivemos do culto ao corpo, as academias abrindo em cada esquina praticamente. Hoje as pessoas têm o entendimento de que precisa se exercitar, precisa fazer o seu exercício diário, não só na rua, mas em casa agora, com essa pandemia. A gente entende que a gente precisa se movimentar. Mas esta mulher vivia um problema espiritual. Hoje a gente não vê gente desse tipo. Podemos até encontrar, mas não é comum. Mas fisicamente não, mas espiritualmente, existencialmente, quantas pessoas a gente encontra desse jeito, cabisbaixa, deprimida, ainda mais agora com essa crise. Quantas pessoas, quantas palavras negativas, gente que não tem mais prazer de viver, gente que tem um discurso de morte, gente que tem comportamento de gente morta, gente que tem comportamento de pessoas que não quer mais saber de nada, gente que foi atingida pela pandemia, gente que ficou desempregada, gente que ficou sem saber como arranjar e como sustentar a vida, como sustentar os familiares. Essas situações vai fazendo com que a gente se encurve. Hoje a gente não encontra gente como esta mulher, corcunda. Mas existencialmente, espiritualmente, quantas pessoas vivendo, não só por causa de uma pandemia, que já vamos chegar, ou se já chegamos a 2 meses, quantas pessoas já vivendo assim, ó, há muito tempo. E eu fico me perguntando, por que vivemos assim? Que micróbio é esse do inferno, de Satanás e os seus demônios, para tentar nos abater de tal forma? Nós, homens, mulheres de Deus, gente que está na igreja, gente que tem uma Bíblia em casa, gente que confessa Jesus como Senhor, gente que se diz cristão,
gente que sabe. Não, gente que louva, que canta. Meu alvo é Cristo. Eu vivo isso. Não vou me tirar não, irmãos. Eu não posso me tirar e dizer que eu sou super-homem e não vivo isso. Essa palavra, quando chegou ao meu coração, ela falou para mim primeiro. E disse assim, aqui para mim. Eu falei, gente, que coisa de doido. Que micróbio é esse? Que deixa a gente cabisbaixo. Irmãos, quantos pastores hoje com depressão? Quantos pastores hoje se suicidando? Eu não sei se você já pesquisou. Pesquise. Um índice de suicídio por causa da depressão. O que leva à depressão? O que leva ao suicídio? Homens de Deus, mulheres de Deus. Estamos chegando à estatística de 1,5, ou seja, quase 2 pastores por mês se suicidando. O que é isso, gente? Que micróbio é esse? Eu fui para a Bíblia e fui orar e pedir a Deus no quarto fechado. Lembra? Mateus 6,6. Ora o teu pai em secreto, que o teu pai que te ouve em secreto, ele vai falar com você. Eu fui para o quarto secreto. Meu Deus, fala comigo. Por que que eu e muitas pessoas, nós vivemos assim, cabisbaixo, triste, amargurado? Eu procurei na Bíblia algumas pessoas corcundas, não achei. Mas achei algumas situações que fizeram com que essas pessoas se encurvassem. Tem um texto na palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12, conta a história de Eli, que caiu da cadeira, e eles estavam numa guerra. Israel estava numa guerra, aonde chegaram-se alguns mensageiros da guerra, trazendo notícias da guerra, e eles correram para trazer notícias da guerra, e chegaram dizendo notícias ruins, notícias más. E eles perguntaram, e Eli perguntou, o que alvoroço é esse desse povo? Por que eles estão assim, desse jeito? E eles começaram a dizer, os mensageiros, olha, a gente não tem boas notícias. A gente só tem notícias ruins. Ofni e Finéias, seus filhos foram mortos na guerra. Israel foi perseguido pelos filisteus. E Eli estava sentado na cadeira, ele era gordo, e ele perguntou pela arca do Senhor. E a arca do Senhor? E eles disseram, a arca do Senhor também foi levada. Só que a mulher de Finéias, ela estava grávida. A Bíblia diz que no versículo 4 de 1 Samuel, versículo 4, capítulo 4, versículo 19, diz assim, sua nora, esposa de Finéia, estava grávida, prestes a dar à luz, quando ela ouviu a notícia do tomado à arca do Senhor, da morte do seu sogro e de seu marido, ela se encurvou, se inclinou. Ou seja, muitas das vezes quando as coisas fazem a gente se encurvar, é exatamente isso. São as notícias ruins, são as palavras negativas, são aquelas palavras que a gente escuta, a gente sai pior do que a gente ouviu. Por isso que não é bom ouvir, e o diabo se aproveita disso. Quando ela ouviu a voz de que o esposo, o cunhado, o sogro que morreu na frente dela, ele era gordo, tinha 98 anos, Eli cai da cadeira, quebra o pescoço, ela se inclina, se encurva e dá à luz. A Bíblia diz que ela não dá caso do filho, ela não se importa com o filho que nasceu. E ela diz, Icabod, foi-se a glória do Senhor.
agora acabou. Essa mulher se encurvou. E hoje em dia, irmãos, muitas dessas notícias que a gente ouve, isso está nos encurvando. É por isso que muitas das vezes a gente levanta com um sentimento meio que ruim às vezes. Você não está em pecado não, irmãos. Isso aí faz parte da nossa natureza. Mas só que a gente precisa lutar contra isso. Você precisa lutar contra isso e crer que o Senhor, que te sustenta, que te guarda, que te livra, que está te sustentando, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você não pode perder, é Deus de vista. Isso você não pode perder. Em primeiro lugar, são as notícias ruins, que faz a gente, e o diabo aproveita isso, faz com que a gente se encurva, fique encurvado, olhando para o chão. Sua perspectiva de vida é o chão, nada vai melhorar, não vai dar mais certo, acabou, você não vai conseguir, não adianta tentar, para de orar, para de acreditar, muda o seu projeto, muda o seu propósito, muda. Deus está me trazendo aqui hoje para dizer, não muda nada se Deus não falar com você. Não faça nada se você tiver certeza de que é Deus que está falando com você. Se tiver de te mandar embora, deixa mandar. Porque Deus tem coisas maiores. Hoje eu creio nisso. Hoje eu entendo a realidade. Meu irmão, ninguém melhora nas facilidades. Ninguém melhora nas facilidades. A Bíblia diz que a tribulação ela não destrói. A tribulação ela produz paciência, experiência e esperança. E a esperança não traz confusão. Você não será confundido. Creia nessa palavra de Deus para a tua vida. Você que está conectado aí, creia. Deus tem palavra para você. Deus tem algo para você dizer para você. Não se mexe. Não se mexe. Levanta a cabeça. Não fique no chão. Deus é maior. Outra coisa que faz com que a gente fique cabisbaixo, encurvado, são os pecados, principalmente os pecados ocultos, aqueles não confessados, e as iniquidades, porque pecado é diferente de iniquidade. Pecado é aquilo que a gente vem contra a gente e a gente peca. Iniquidade não, iniquidade brota, sai de dentro da gente. Aquilo que Paulo falava, tudo que quero que não faço, tudo que faço que não quero. Isso é iniquidade, vem da gente, brota. A gente precisa lutar contra isso. Isso é um espírito. A palavra de Deus diz que Davi viveu uma situação dessa, quando ele se envolve com Betseba. Preste atenção, irmãos, em nome de Jesus. Ele se envolve com Betseba e você sabe muito bem a história. Mas eu vou pintar um pano de fundo aqui para aqueles que não entendem, que não leem a Bíblia e não sabem dessa história. O rei Davi se envolve com uma mulher, Betseba. Betseba era casada. O povo estava na guerra e Davi estava no palácio. Ele deveria estar na guerra também. Só que ele não está na guerra. Ele começa a passear no seu terraço e vê Betseba se banhando. Ele olha para ela, cobiça Betseba, manda chamá-la, e ele tem um relacionamento com ela. Nesse relacionamento ela engravida. Só que o marido de Betseba estava na guerra, Urias. Quando ela fala que estava grávida, Davi automaticamente faz um esquema que vai ficar só entre eles e o chefe de guerra deles. Manda chamar Urias, o esposo de Betseba. Pergunta para Urias: ei, meu filho, como é que você está? Como é que está a guerra? Está ótima, meu rei. Como é que está lá a frente de batalha? Está ótimo, estamos lutando pelo país, meu rei. Lutando pelo rei. Davi pega o cara, chama Urias e diz para Urias: olha, hoje eu vou te dar um refresco. Vai para casa. Tem um descanso na sua casa. Janta com a sua esposa. Vai lá, meu filho. Se relaciona com ela. Dorme com ela. E amanhã você volta e a gente conversa. Só que Urias era fiel ao rei.
Em vez de ele ir para casa, ele fica no muro com os soldados. Ele era fiel. No dia seguinte, o chefe fala assim, olha, Urias não foi para casa não, ele ficou aqui no muro com os soldados. Davi automaticamente pega Urias de novo. Por que você não foi, rapaz? Não posso ir. Eu lembrei que os meus amigos estão nas tendas. Os meus irmãos estão lutando na guerra. Eu não me sentia vontade de ir para casa, me relacionar com a minha mulher. Eu ia ficar mal. Olha o que o cara falou para Davi. Davi vai dar um banquete para Urias. Vamos dar um almoço, um janta para você, rapaz. Em casa, não está entendendo. Eu estou te dando isso de presente. Isso o rei falando para Urias. Ele tinha que ir para casa. Mas o cara era fiel. A Bíblia diz que Davi embebeda Urias. Davi embebedou o cara. Para ver se o cara meio que saísse de consciência e fosse para casa. Mas o cara era fiel ao rei. Ele ficou de novo no muro com os soldados. No dia seguinte, Davi fala assim, cadê Urias? Urias está lá de novo. Davi ficou irado, pega o cara, bota o cara na frente de guerra. Bota o cara na frente de guerra para ser morto. Quem sabia disso? Era um dos oficiais dele. Urias vai e entra na frente de guerra, automaticamente Urias é morto, todo mundo fica quieto, acabou, resolveu o problema. Davi fica quietinho com o pecado dele. Talvez esse andar cabisbaixo seu, talvez seja um pecado não confessado. E você sabe exatamente do que eu estou falando. Não sou eu que estou falando, por favor. Você sabe exatamente hoje por que esse andar cabisbaixo. Essa lamúria. Essa conversa esquisita que não leva a nada. Aí o profeta Natan chega para Davi e conta a história. Davi, ei Davi, existia um homem que tinha muitas ovelhas, muita vaca, e existia um que só tinha uma. Este homem foi dar um churrasco, foi fazer uma alimentação para um visitante, e ele conta a história. Esse homem, em vez de pegar a dele que tinha muita, pegou a desse que só tinha uma. O rei Davi se levanta e diz assim, esse homem é digno de morte. O profeta Natan diz assim, este homem és tu, porque tu pegastes a mulher de Urias, ainda participaste da morte dele. Este homem é você. A Bíblia diz que no Salmo, que Davi diz assim, ando encurvado. Salmo 38, Davi diz assim, ando encurvado todos os dias. Salmo 38, versículo 6, Davi diz assim, estou encurvado e muito inclinado, ando lamentando o dia todo. Meu querido, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você precisa confessar o seu pecado. Você precisa confessar o seu pecado, porque o Espírito, muitas das vezes que está aí, é brecha que está te fazendo empurrar você para baixo. Foi o que aconteceu com aquela mulher. O problema dela era espiritual. Existia um demônio empurrando aquela mulher há 18 anos. Olha para baixo. Olha para baixo, você não vai conseguir nada, você não vai se levantar, você só vai cair. Se você conseguir alguma coisa, lá na frente você vai perder. Olha para baixo. Essa mulher olhou para baixo há 18 anos. Jesus viu naquela mulher que tinha um espírito, e o espírito, aquela mulher estava possessa de um espírito de enfermidade. Essa possessão é diferente daquela possessão de falar grosso. Vou te pegar. Não era isso. Aquela possessão de comer caco de vidro, não é isso. Aquela possessão de comer bola de sinuca, também não é isso. É uma possessão que muitas pessoas às vezes passa desapercebido, irmãos. É um espírito que está aí. Quantas vezes, irmãos, você está vivendo a mesma situação e ela se repete. Ela se repete. Que espírito é esse que precisa ser repreendido? Que espírito é esse que precisa ser jogado fora? Esse espírito que muitas das vezes vai tomando o lugar do Espírito Santo de Deus.
E muitas das vezes a gente vai nutrindo ele. É espírito de ódio, é espírito de confusão, é espírito de nervoso, é espírito de revolta, espírito de ingratidão, espírito de traição, espírito de engano, espírito de fofoca, espírito de reclamação. Irmãos, quantas pessoas reclamando sem precisar reclamar? Ela reclama de tudo. Isso é um espírito, não é possível. Isso precisa sair. A gente precisa pedir a Deus: Deus, me dê um espírito de gratidão. Eu preciso ser grato. Ainda não estamos passando, muitos de nós ainda não estamos passando em crise. Por favor, entenda o que eu estou te dizendo. Se você tem ainda um chuveiro elétrico, se você tem ainda uma cama, um teto, se você tem ainda, meu irmão, forças para andar, se você está vivo, ainda não estamos passando por uma crise. Sem contar a boa mão de Deus sobre a nossa vida, não estamos passando sobre crise. E a Bíblia diz que vai vir coisas piores, não vai melhorar. Mas a Bíblia diz que uma coisa é eu estar no barco, outra coisa é eu estar fora do barco. Uma coisa é Jesus estar no meu barco, outra coisa é ele estar fora do meu barco. O texto fala de 18 anos. Eu pedi propositadamente para você repetir comigo, 18 anos. E essa é uma das perguntas que eu me fiz nesse texto. Porque Lucas, quando escreve esse texto, ele fala do tempo da dor. Ele faz questão de registrar 18 anos. Esta mulher tinha 18 anos. 18 anos. Por que ele faz questão? Porque, queridos irmãos, se a gente se arrepender, se a gente entender, se a gente procurar saber aonde Jesus está, tudo, absolutamente tudo, vai se fazer novo. Porque a Bíblia diz, numa das sinagogas, eu gosto desse plural, numa das sinagogas. Havia outras sinagogas, havia outros lugares onde se estudava a palavra de Deus. Mas esta mulher foi aonde Jesus estava. E foi lá aonde Jesus estava que ela foi curada. Foi lá onde Jesus estava que alguém conseguiu ver o que ninguém via. Que alguém conseguiu perceber o que ninguém percebia. Que alguém conseguiu notar o que ninguém notava. Foi lá onde Jesus estava. Essa mulher talvez poderia já ter ido em vários lugares espirituais. Ela deveria ter gastado vários dinheiro com muitas coisas, com os vícios, com outras coisas que encurvavam ela. Foi lá aonde Jesus estava. E eu quero te dizer, ainda que o tempo esteja passando, ainda que você esteja assim há muito tempo, há 2 anos, há 1 ano, ainda que você esteja na sua infância, passando por crise, se sentindo mal, porque tem um texto na Bíblia onde Jesus encontra com um pai que encontra com Jesus e diz assim: Senhor, o meu filho é lunático, tem hora que ele se joga no fogo, tem hora que ele se joga na água, ele é lunático, faz alguma coisa pelo meu filho. E Jesus pergunta para aquele pai, quanto tempo ele está assim? E o pai diz para ele está assim desde a infância. Jesus chama o menino e cura o menino, ainda que você tenha esse problema de encurvar. Anda encurvado desde a infância, eu não sei. Talvez você foi rejeitado, foi abusado, talvez você foi criticado, talvez as palavras que lançaram sobre a sua vida foram de maldição, ainda que seja. Olha, eu estou dizendo para você, é a palavra de Deus que diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas vão se passar e tudo vai se fazer novo. Creia nisso. Creia nisso. Teve uma mulher hemorrágica com 12 anos, irmãos. 12 anos aquela mulher tinha uma hemorragia. Quando ela encontra com Jesus, os 12 anos se passaram. Tudo se fez novo. Existia um homem, 38 anos, paralítico, à beira da oportunidade dele. 38 anos, uma pessoa esperando ser curada. Quando eu vou, vem alguém na minha frente e entra. Jesus, acabou esse tempo de sofrimento. Esse tempo da dor acabou. Porque eu estou me apresentando. Eu sou o fim da dor. Ou melhor, eu sou o fim da perdição. Eu sou a salvação. Jesus fala isso para aquela mulher. Talvez esteja falando isso para você.
Creia. Creia que Deus vai te levantar. Creia, apesar dos pesares. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, eu não sei. Oh, amigo, amiga, eu não sei. Eu não sei o que vai vir amanhã, qual é a onda que vai vir amanhã, que vai te pegar de um jeito, que vai nos pegar de um jeito. Eu não sei. Mas de uma coisa a gente precisa ter a certeza absoluta: a nossa salvação vem do alto. A nossa salvação não vem de baixo. Você não é para ficar olhando para o dinheiro que você vai receber ou que você vai deixar de receber. Lembra do tio Patinhas, aquele desenho animado? O tio Patinhas só olha para o chão. Se você pegar o gibi, ele só fica assim, ó, olhando para o chão. Porque ele acha que o dinheiro vai resolver o problema dele. Não vai. Não vai. Porque eu conheço muita gente que tem dinheiro e não consegue comer um feijão com arroz. Ou melhor, não consegue não pode comer um feijão com arroz. Aí a gente encontra com o dirigente da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado. O cara fica indignado porque Jesus está curando no sábado. Aí Jesus fala assim para ele: cara, vocês desamarram o burro, o boi, a vaca, sei lá, no dia de sábado para beber água. Por que eu não posso liberar essa mulher desse cativeiro há 18 anos? A Bíblia diz que aquela mulher era filha de Abraão. Jesus fala, ela era filha de Abraão. Ou seja, era uma religiosa, ela tinha uma vida religiosa. Nem a religiosidade pode salvar você. Religião é uma canoa furada, meu amigo. Nem a religiosidade pode. Olha, não basta ser pai de filho crente, nem filho de pai crente, nem esposa de esposo crente, nem esposo de esposa crente. Você tem que ser um crente. Você tem que aceitar Jesus. Talvez eu esteja falando isso aqui para você que já está na igreja há muito tempo. Oh, meu irmão, quanta gente dentro da igreja que precisa aceitar a Jesus. Eu falo isso com toda humildade, porque eu sei que essa palavra Deus me deu para mim, para chegar nesta noite e dizer para você: para de ser pai de filho crente, para de ser filho de pai crente. Você tem que ser crente. Jesus fala assim para eles: olha, vocês tratam um bicho, mas eu amo pessoas. Então não tem nenhum problema de curar no sábado. Você sabe por que você está vivo? Você sabe por que nós estamos vivos? Talvez se você estiver sozinho aí, não vai valer. Mas se você estiver com alguém do teu lado, vai olhando para a direita ou para a esquerda. Eu estou vivo por causa de você. Você está vivo por causa de mim. A gente está vivo por causa do outro. Essas pessoas que são insensíveis, eles não entendem. Hoje nós estamos vivendo o tempo do descartável. Hoje a gente vive o tempo do descartável. E o maior problema, sabe qual é na época de hoje? É que esse tempo do descartável está chegando aos relacionamentos. As pessoas estão descartando as outras por nada. Aí eu me lembrei do hino do Flamengo. Alguém falou: opa. Hoje a gente vive o tempo do descartável. Eu acho que esse tempo está chegando nos relacionamentos. Eu vi uma pesquisa na internet dizendo que o nível de divórcio aumentou agora nessa pandemia. O que é isso, amigo? Eu me lembrei do hino do Flamengo, que diz assim, eu não sou flamenguista não, tá? O hino do Flamengo diz assim: uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Eu fiquei pensando nesse hino. Por que a gente não traz isso para a nossa vida? Por que a gente não traz isso para a nossa vida?
Vamos colocar até para a nossa vida cristã. Não estou dizendo para você ser flamenguista, não. Tá? Engraçado que a gente troca de tudo, né? A gente troca de igreja, a gente troca de tudo. Mas de time a gente não troca. Já percebeu isso? O cara é vascaíno, ele vai para... Não troca. Eu sou vascaíno, mas não troco de time. Não troca. Por que a gente não traz esse hino e bota no nosso relacionamento? Uma vez casado, casado para sempre. Uma vez amigo, amigo para sempre. Uma vez cristão, cristão para sempre. Uma vez sei Itaipu, sei Itaipu para sempre. Uma vez Jesus, vencer, vencer, vencer. Deus quer te levantar. Deus quer te erguer. Talvez agora você fique pensando, pastor, eu estou entendendo agora algumas coisas a respeito do meu andar cabisbaixo. Talvez fisicamente você não está encurvado como aquela mulher, mas espiritualmente, existencialmente, você está se olhando e está se perguntando, quanto tempo eu não fecho a porta do quarto? Quanto tempo eu não oferto na casa do Senhor? Quanto tempo eu não falo de Jesus para alguém? Quanto tempo? Talvez agora nessa pandemia Deus permite para que a gente acorde e desperte, para que a gente diga, Senhor, tem misericórdia de mim. E deixa eu olhar nessa câmera aqui e dizer para você, para algumas pessoas Deus está dizendo, eu tenho saudade de você. Eu tenho saudade de você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tudo o que você precisa está nas mãos de Deus. O milagre que você precisa não depende mais de Deus, depende de você. De você. A ordem já foi dada. Vinde a mim, é para você ir a Jesus. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Depende de você. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Só depende de você, não depende mais de Deus. A ordem já foi dada. Gente, para encerrar, a impressão que eu tenho é que Jesus está voltando. E a impressão que eu tenho é que Ele está aqui, irmãos, descendo a ponte Rio-Niterói. Daqui a meia hora Jesus está subindo aqui, e entrando aqui. A impressão que eu tenho com esse cenário político, esse cenário mundial que a gente está vendo, a impressão que eu tenho é que Jesus está aqui, a 15, 10 minutos da onde nós estamos. Daqui a pouquinho Ele está entrando pelas portas e está dizendo assim, vinde. Eu não quero fazer você perder essa grande oportunidade, porque vai ser uma festa, mas vai ser um dia terrível para muitos. Você que talvez entendeu agora por que esse andar cabisbaixo, porque essa lamúria, essa reclamação que não cessa. Você não tem motivos para reclamar. Agora você não tem motivos para reclamar. Você tem um Deus. Agora eu te apresentei um Deus que pode fazer coisas maiores na tua vida. Que esse ano seja um ano que aparentemente começou ruim, que seja um ano de vitória na tua vida, para a glória de Deus. Se você quer aceitar a Jesus como seu único e eterno Salvador, diga eu creio, eu recebo. Você pode botar hashtag aí, diga eu recebo. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Porque sem salvação você não vai conseguir. Sem Jesus, a Bíblia diz que a nossa salvação vem do alto. É de lá que vem a nossa salvação.
Se você quer receber Jesus como seu único eterno Salvador, existem outras sinagogas. E eu não tenho dúvida de dizer para você, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Porque Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele está aqui. Se você quer aceitar Jesus, diga: eu recebo. Eu recebo. Diga: eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com meus olhos naturais, a minha fé vai me dar força para enxergar além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus.